Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos no mês ainda de novembro, e o mês de novembro começamos já com a solenidade de Todos os Santos, e logo em seguida, no dia seguinte, a comemoração de todos os fiéis defuntos, aqueles que não estão contados, talvez, no número dos santos. E tudo isso nos serve para entendermos que no final do mês celebramos também a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Esse mês, portanto, é um mês para meditarmos sobre os novíssimos, o céu, a morte, o céu, o inferno, o purgatório, pensar em todas essas realidades, a vida eterna, a segunda vinda de Cristo, tudo isso para meditarmos o amor de Deus, meditarmos como Deus nos cerca de carinho e proteção e qual vai ser o fim da nossa vida. Deve ser para Deus, já que o início da nossa vida é para Deus. Portanto, o tema de hoje é com relação à esperança. Diante das dificuldades, dos problemas, das realidades que nós encontramos durante a nossa vida, que somos chamados a uma batalha, a uma luta tremenda, somos chamados a ver tudo isso com outros olhos, não com olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Encontrar em Deus a resposta de todas essas dificuldades, das alegrias, dos problemas, de tudo isso que acontece conosco, ver sob o olhar de Deus como anda a nossa vida. Por isso é preciso ter uma confiança inabalável em Deus. O Salmo 27 diz exatamente isso. Começa assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Quando os malvados me assaltam para devorar a minha carne, e os meus adversários e os meus inimigos resvalam e caem, ainda que acampem exércitos contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se levante uma guerra contra mim, mesmo então confiarei. Será que estamos prontos para todas essas batalhas e ter uma confiança inabalável no amor de Deus? O versículo 14, que é praticamente o tema dessa meditação, vai dizer assim: espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Duas coisas: fortificar o coração e ser forte diante de uma espera. Esperamos o quê? A esperança de todo cristão é o céu, alegria eterna, felicidade eterna. Aliás, aqui na Terra temos muitas alegrias, mas a felicidade perfeita só no céu. E essa felicidade perfeita nós já encontramos na Terra, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nele encontramos o princípio dessa felicidade, porque estando com Ele, o nosso coração triunfará. O nosso coração vencerá as misérias da vida presente. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram tamanha beleza e tamanho amor, a não ser em Jesus Cristo. Todo bem, sem qualquer mistura de mal, se encontra em Deus. Todo bem, nele está toda a bondade, nele está a felicidade. E a minha face vos busca, Senhor. É preciso procurar a Deus e encontrá-lo todos os dias, numa vida de oração, para que, diante das dificuldades da vida presente, tenhamos, sob o olhar de Deus, uma outra visão dos problemas dessa vida. Por que alguns chegaram à felicidade eterna como santos e outros não? Deus deu a graça mais para um do que para outro? Não. Deus deu a graça a todos. Deus vai dando a graça do seu amor a todas as pessoas. E é por isso que nós pedimos a Deus a graça de corresponder a esse amor e entender por que alguns foram santos e outros não. Porque uns corresponderam, encontraram fortaleza em Deus,
foram fortes, esperaram no Senhor, não na própria força, porque não tinham vontade, porque eram fracos, porque eram limitados. Basta ver a pergunta, no final deste mês, a solenidade de Cristo Rei. Quando Pilatos está ali diante de Jesus, ou melhor, colocaram Jesus diante de Pilatos, depois de ser ali julgado pelos fariseus, agora vai ser julgado por Pilatos. E Pilatos veio perguntar, você é rei? Você é o rei dos judeus? Jesus vai dizer, tu dizes, eu sou. Quando ele diz isso, eu sou, é a palavra, é o tetragrama do próprio Deus. Quem é Deus? Eu sou aquele que sou. Quando ele diz isso, ele não diz que é rei, ele mais do que isso, ele diz que é Deus. E ele veio dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? Porque nem Pilatos quer saber dessa verdade. Lava as mãos e não quer saber de nada disso. Ele não quis ouvir a verdade, o que era a verdade. E a verdade estava diante dos seus olhos. A verdade está diante dos nossos olhos continuamente. Basta encontrarmos com Jesus na oração pessoal, ou principalmente na oração que vivemos diante de Jesus sacramentado, nas paróquias, nas capelas, quando nos encontramos pessoalmente com Cristo. Estamos ali diante dele, como Pilatos, tentando descobrir qual é a verdade da nossa vida. Filhos de Deus, amados, Deus morreu por amor de cada um de nós. Quantas coisas vamos descobrindo? Pilatos lavou as mãos, não quis saber. Não quis saber da verdade. Escolheram Barrabás, movidos pela maioria, enganos, invejas, interesses, são exatamente os nossos maiores inimigos. O inimigo não é aquele que ataca de fora, é a nossa vontade, que se inclina aos enganos, às invejas, aos interesses, movidos pela maioria, o que os outros escolhem está bom para mim, como se a verdade fosse outra. Somos incentivados, muitas vezes, por uma ditadura do relativismo. Não, isso daqui está bom. Não tem problema isso daqui. Todo mundo é assim mesmo. Hoje em dia é normal. É comum, normal não é não. Normal é o que é certo, é o que é verdadeiro. Mas acostumamos-nos muitas vezes com essas frases. O relativismo, um laicismo atual, ou seja, uma consciência deturpada, quando na verdade a nossa consciência deve ser pautada pela verdade e não pela maioria. Só por Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdadeira vida dos homens. Existe um livro que se chama Lexicon, que fala exatamente desses temas muito importantes sobre a família e a vida. É um documento dessa grossura, é gigante, que o Vaticano escreveu há alguns anos atrás, na época ainda de São João Paulo II, sobre a família e sobre a vida. Ninguém quer assumir nada hoje em dia, forçam os outros a fazer. A maioria grita, então todos são movidos pela gritaria. Jesus não, Barrabás. Quantas vezes ouvimos isso na vida? Para que ir na missa? Para que rezar tanto? Meu Deus do céu, que fanatismo é esse? Ouvimos às vezes a maioria das pessoas dizendo, onde vai te levar isso daí? Nós sabemos para onde vai levar, para o céu. É para o céu que vai levar. Mas nem sempre nos deixamos conformar com a vontade de Deus e nos conformamos com outra vontade. Pilatos governava e foi covarde. Queria agradar os outros e negou a verdade. Nós também não estamos aqui para agradar ninguém, mas estamos para fazer a vontade de Deus. E seremos mais do que agradáveis às pessoas, porque amaremos elas de todo o coração, como Cristo deu a vida por nós. E aqui entendemos, espera no Senhor, espera nas suas palavras, espera no seu exemplo, espera naquilo que Ele te ensinou, e seja forte para colocar em prática. Espera no Senhor e seja forte. Fortifique-se o teu coração, a tua vontade. É preciso fortificar a nossa vontade. Onde? Na esperança da glória dos céus, da felicidade eterna. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Assim, o nosso coração vai se moldando à vontade de Deus. Quantos documentos falam do esplendor dessa verdade que nos leva à salvação? A própria encíclica Veritatis Splendor, o catecismo, são essenciais para entendermos o que é a verdade.
A revelação divina que vai nos pautando, vai nos moldando segundo o seu amor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, na escuridão, na dúvida, no medo, no rancor. Logo depois do Salmo 27, o Salmo 28 vem como súplica de ação de graças. Se a confiança é inabalável em Deus, a súplica de ação de graças deve ser uma resposta. E é isso que Davi faz. A ti clamo, Senhor, minha rocha. Não seja surdo para mim. Não suceda que, não me ouvindo tu, eu seja semelhante àqueles que descem à cova. Queremos ser os que morreram e subiram aos céus? Ou queremos ser os que morreram no dia 2 e desceram à cova? Esperando no Senhor. Esses também esperam no Senhor, mas já não têm mais coragem. Não esperemos até o dia da morte. Movamos o nosso coração para servir a Deus hoje. É hoje que nós temos. Somente o dia de hoje. E assim, no dia de hoje, como dizia Santa Teresinha, podemos nos santificar. Deus é quem dá a vida e mantém-na e transforma e diviniza pela obediência. Aqueles que obedeceram à vontade de Deus foram edificados no amor, foram edificados nas boas obras e até mesmo em alguns milagres. Quantos santos em vida fizeram milagres? Exatamente porque confiaram em Deus? Porque eram capazes de milagres? Não, porque nem o ser humano é capaz de milagre, só Deus. Mas as coisas que foram feitas é porque estavam numa intimidade tão grande com Deus, que Deus agia através deles como instrumentos da graça divina, como foi São José Maria Escrivá para muita gente, como foi Santo Afonso Maria de Ligório para muita gente, como foram todos os santos para muitas pessoas. Foram instrumentos da graça de Deus, porque não confiando nas próprias forças, se confiaram em Deus, esperaram em Deus e se fortaleceram. Confia no Senhor e tem coragem. Põe em prática a vontade de Deus todos os dias. Transforma a tua vida pela obediência até a morte e morte de cruz. Pois aqui chegamos a entender o que nosso Senhor quer de nós. Se Ele foi obediente à vontade do Pai e subiu à cruz, nós também temos que subir à cruz que Deus nos apresenta, porque nela está a nossa salvação, nela está o caminho da nossa purificação, nela está a verdadeira luz da nossa vida, pois a cruz e a entrega de Jesus por nós ao Pai, e somente chegaremos ao Pai se agirmos e se assumirmos a vida de Cristo em nós. Quem come deste pão e bebe deste vinho, tem a vida em mim. A nossa aproximação de Deus pela oração pessoal, na nossa confissão, na comunhão eucarística, nós vamos nos conformando e vamos nos associando à vontade divina, vamos moldando a nossa vida segundo esse mesmo amor. Por isso, o meu corpo, isto é o meu corpo, tomai e comei, fazer isto em memória de mim. E é isso que devemos fazer, encontrar na vida de Cristo as virtudes necessárias para vivermos bem. E somos chamados a essa perfeição, somos chamados ao amor divino, somos chamados a tudo aquilo que nosso Senhor nos pede. Depois do julgamento, Jesus começa a carregar a cruz. Foi julgado injustamente. Tu és o rei dos judeus? Mais do que isso, eu sou aquele que sou. Eu sou. Jesus é o próprio Deus. E os homens não perceberam, não descobriram, não encontraram a luz, nem a vida, e menos ainda a verdade. Não compreenderam o amor de Deus. Por isso o nosso Senhor deixa-se carregar pela cruz. Tem um quadro famoso no museu na Espanha, que o pintor fez o quadro Jesus carregando uma cruz. E quando o quadro ficou famoso, eu não lembro de que pintor é. E quando o quadro foi colocado no museu, escreveram embaixo, Cristo carregando a cruz. E o filho desse artista era vivo ainda. Ele foi lá e falou, não, meu pai disse que não é esse o nome do quadro. O nome do quadro é Jesus abraçado à cruz. Não colocaram a cruz sobre ele. Ele abraçou a cruz. Não esperou que os outros lhe dessem o sacrifício. Ele foi ao encontro do sacrifício,
para vencer. Ali encontrou força, porque confiou na vontade do Pai. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Espera no Senhor e tem coragem. Não tenhas medo da cruz, pois a cruz vai ser o sinal da tua salvação. É o sinal da tua salvação, a cruz. E é bonito que é um sinal de mais, né? Se queremos mais, abracemos a cruz, porque é o sinal daquele que quer mais. O amor, a caridade, o bem. Somos chamados a mais um pouco. E é isso que devemos fazer. Simão de Cirene estava ali. Foi chamado para carregar a cruz com Jesus. Pelo caminho, foi forçado a carregar. Ele sim, foi forçado a carregar a cruz. Jesus não. Jesus se abraça à cruz. Apresentaram a cruz para Jesus e ele se abraçou a ela. Caiu com peso, é verdade, porque a humanidade sozinha não pode carregar. Mas ali era Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Levantou-se para nos ensinar a levantar depois de cada uma das quedas e recomeçar o nosso caminho. Espera no Senhor, tem coragem. Dar graças a Deus todos os dias. É verdade que quando Simão de Cirene foi carregar a cruz, ele teve que abraçar-se à cruz. E naquele momento, ele carregou um sinal que era aos judeus sinal de condenação. E abraçou Jesus todo ensanguentado, todo cheio de feridas pelas chicotadas. Talvez tivesse repugnância daquele sangue, porque para um judeu encostar no sangue de uma pessoa é tornar-se impuro. Mas obrigado, teve que carregar. E naquilo que ele não queria, naquilo que parecia impuro, naquilo que não era o seu sacrifício, não era a sua condenação, mas foi obrigado a fazer. Poderia ter dito não, ter corrido, talvez ser chicoteado algumas vezes pelo medo, mas foi obrigado a carregar. E aquele encontro, dizia São José Maria Escrivá, dizia aquele encontro inopinado, que não era um encontro desejado, marcou a vida desse homem para a vida eterna. Encontrou-se com Cristo, ajudou Deus. E é isso que estamos fazendo aqui. Quando nós carregamos a nossa cruz, que não queremos, e nem achamos que é justa, nós ajudamos Cristo a carregar a cruz. E é isso que nosso Senhor quer ver em nós. Esperar no Senhor, porque não temos coragem, nem queremos, não somos capazes, mas somos chamados. E assim venceremos se de verdade lutarmos um pouco mais, deixarmos Deus conquistar em nós o seu amor. Imaginem abraçar um homem ensanguentado, um homem repugnante, transfigurado de dor, carregou sobre si os nossos pecados, como carrega em si a ovelha. O bom pastor carregou essa ovelha. Esse homem ajudou Jesus no seu caminho. Ir atrás da ovelha perdida foi o que Cristo fez. Nós somos a ovelha perdida. Quantas vezes nos perdemos? Nas nossas vontades, nos pecados, nas misérias. É tudo a mesma coisa. Nossa vontade leva ao pecado. As nossas misérias são pecado. Jesus veio para nos carregar. O que fazemos nós para deixar-se carregar por Cristo? A cruz, o cordeiro imolado, o bom pastor, não é o poder que redime, mas é o amor. Não é o poder da realeza deste mundo, mas é o reinado de Cristo, o reinado de verdadeiro amor. O amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que suporta por amor a nós. Queremos todos ver Jesus um dia. Santa Teresa não, queria ver Jesus só no céu. Mas viu ele muitas vezes aqui. Toda vez que encontrou com Jesus Cristo, só foi trabalho, preocupação e desgraça na vida dela. Não, foi bênção, só cruz. Só apareceu cruz. Quanto mais encontrou com Jesus, a cruz aumentou. Mas também foi aumentada o poder da glória. Então é isso, ela foi entendendo. Queria ver Jesus. Todos nós devemos procurar com intenção ver a Cristo.
ver a cruz de cada dia por trás dos nossos afazeres. Por trás de cada um deles, nas pequenas coisas, está o amor divino. Santo Afonso Maria de Ligório dizia assim: se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, fatalmente e brevemente sucumbiremos nas grandes coisas. Se não formos fiéis no pouco, como seremos no muito? Já disse nosso Senhor aos apóstolos. Portanto, o que encontramos na cruz, na verdade, não é um castigo, não é um peso. Na cruz está a misericórdia e é segundo o nome de amor. Esse é o sentido do perdão que transforma o mundo. Nosso Senhor nos deu a capacidade de imitarmos a Ele se suportarmos o peso da cruz. Como devemos levar então Deus ao mundo? Suportando o peso da nossa cruz. Com verdadeira alegria, espera no Senhor. Tem coragem, não desiste da cruz não. Ele não desceu da cruz. Ontem foi divertido. Eu mandei uma mensagem para o padre Alexandre, que mora comigo. Para variar, a mensagem de mais de um dos problemas da igreja, que era para ficarmos tristes e angustiados. Eu mandei o problema para ele e disse assim: rezemos mais. Aí ele mandou um meme pequenininho, Jesus descendo da cruz e dizendo: agora chega, não aguento mais. Né? Então, mais ou menos para ver, né? Às vezes a gente tem essa tentação, né? Fizeram brincadeira com isso, mas Cristo não desceu da cruz. Até porque foi uma das últimas tentações de Cristo. Se és Deus, desce da cruz. Ele era. Podia ter descido da cruz. Mas não desceu. Não abandonou. Ficou lá até o fim. Revestidos de misericórdia, de um amor tão grande, capaz de suportar o peso de uma cruz, encontraremos bondade, mansidão, humildade, paciência, que são os dons do Espírito Santo. São os frutos desse Espírito Santo que vai nos conduzindo a essa perfeição. A paciência em esperar no Senhor, pois a paciência é uma das virtudes da fortaleza. Ser forte, espera no Senhor e seja forte. A principal virtude da fortaleza é a paciência, suportar, aguentar. E devemos aguentar as dificuldades da vida presente. Paciência é ter uma visão sobrenatural das coisas. Tudo vai passar. Tudo passa nessa vida. As cruzes também vão passando, aparecem outras. Talvez até mais pesadas. Mas se ficamos fortes, estamos prontos para carregar uma mais pesada. Depois de tanta musculação e suportando, vamos ficar mais fortes. A próxima, com certeza, vai ser mais pesada. E será que estaremos prontos? Sim, com paciência. Em suportar o peso, ficaremos mais fortes. Carregar a cruz até o Calvário. Subir com Cristo. Amar significa, portanto, sofrer. Amar as crianças, né? Dá para deixar de amá-las? Não. Né? Uma alegria imensa e um sofrimento terrível. Né? Nelas está o trabalho, preocupação, angústia. Né? Quantos pais pensam, né? Quantos santos, até santos pensaram, né? Diante de uma ameaça de morte, olhavam para os filhos e pensavam: Deus, preciso cuidar dessa criatura, mas confio no Senhor, seja feita a tua vontade. Se morrer, o que vai ser do pequenininho? Já choravam só de dor, de pensar. Quantas santas mulheres, né, tiveram esse medo? Os filhos causam, na verdade, sofrimento, mas é a maior prova de amor. É nisso que encontramos o verdadeiro amor. Amar significa sofrer pelos filhos, maridos, pelos pais. Para cada uma das mulheres, essa é a prova do amor. Amar é dar ao outro o melhor. Amar é fazer com que o outro tenha o melhor. Ah, mas isso é muito pesado. Pois essa é a cruz que Deus está pedindo a você. É o melhor. Ah, mas não merece. É verdade. Deus assumiu uma cruz e morreu por nós, não porque merecíamos, mas porque precisávamos. Nos deu o melhor, ainda que não merecêssemos. Por isso, somos chamados a encontrar o amor de Deus, a amar e dar aos outros o melhor,
O Papa Bento, há uns anos atrás, dizia: rezai por mim, para que eu possa amar mais a Jesus e os seus. Rezar mais por mim, imagina. Amar Jesus, que pôs um peso enorme sobre seus ombros. E amar os outros, que são a causa do peso dos seus ombros. Rezar por mim, para que de verdade eu possa amar mais a Jesus e aos seus. Já amava Cristo sendo Papa, mas queria amar mais. É possível fazer mais? É isso que o nosso Senhor nos pede. No Santo Cura d'Ars, puderam ver Jesus quando viram aquele homem que confessava muitas horas, aquele homem que era capaz de ler as almas, entrava no confessionário e ele dizia: e esse pecado? E aquele outro? Como é que ele sabe? Nunca falei com ele. Ele sabe tudo. Ele conhece o meu coração. As pessoas saíam dali contritas, com dor no coração, chorando, arrependidas verdadeiramente e alegres, no seu coração. E quando entraram, aquele homem, que foi com dúvida, foi mentir, entrou no confessionário para mentir alguns pecados, só para ver se ver se aquele homem era de Deus. Entrou no confessionário, começou uma mentira, virou uma conversa, a conversa virou uma confissão verdadeira, um arrependimento profundo e uma contrição perfeita, e no final, a absolvição de todos os pecados daquele miserável, mentiroso, enganador. E quando ele saiu do confessionário, e aí? Pegou alguma mentira nesse padreco? O que você viu nesse homem de diferente? E a resposta desse homem: pude ver a Deus. E é isso que queremos. Acho que todos os maridos e os pais querem ver em vocês, mulheres, Deus. Será que estamos conseguindo mostrar Deus aos outros? Essa é a pergunta. Será que sabemos dar o melhor à nossa família, carregando o peso dessa cruz? Será que temos paciência para suportar esse peso que nós mesmos estamos querendo desistir? Temos a tentação de desistir todos os dias. Desce da cruz. Quantas vezes temos essa tentação? Por isso, somos chamados ao que é melhor. Para um padre, a primeira pastoral de um padre é a oração particular, porque ele fez um dia a promessa de rezar pela igreja. E se ele não faz essa, de que adianta o resto da pastoral? A primeira pastoral de um padre é rezar. Qual é a primeira pastoral de uma mulher? Rezar também. Não mudou nada. Se vocês não rezarem pelos vossos trabalhos, pela vossa família, quem vai fazer isso por vocês? O primeiro pastoreio não é carregar só os filhos no colo, mas é carregar a família inteira nos ombros. E essa é a missão. Isso é carregar a cruz de Cristo. É assumir tudo por seu amor. Não excluir nada. Essa chateação, aquela outra quebrou isso, estragou aquilo, isso não deu certo. Aquele outro parece que nunca vai dar certo. É isso. Esse é carregar a cruz. Espera no Senhor, só nele. Quando, talvez a esperança não é aquela esperança do fim da vida, Bom, vamos empurrando isso aqui com a barriga, porque quando Deus chamar a gente para o céu, a gente vai estar livre disso tudo. Não é essa a espera que Deus quer. Mas esperar no Senhor, que com paciência e fortaleza, suportemos o peso, já com sacrifícios, mas de um verdadeiro amor. Pois o amor suporta tudo. O amor é paciente. Não é isso que diz São Paulo na sua carta aos Coríntios? O amor é paciente. O amor suporta tudo. Na outra meditação a gente lê ele um pouquinho e volta nesse tema da carta aos Coríntios. Tão bonito que é o amor. O amor é capaz de suportar todas as coisas. E pensamos hoje então, nessa primeira meditação, o auxílio de Nossa Senhora, que aos pés da cruz suportou junto de Jesus, no silêncio, uma dor tremenda. Ver aquele que amava se sacrificando por nós, que nem merecíamos, e aceitando cada um de nós, como Ele sofreu por nós, a Virgem Maria aprendeu ali, do sofrimento do seu Filho, de Deus verdadeiro no meio dos homens,
a suportar também os nossos defeitos. Como uma mãe que nos ama, ela nos carrega, nos traz pela mão. Filho, está pegando o caminho errado, volta para cá. É isso que faz Nossa Senhora. No silêncio desse amor, dessa fidelidade da Virgem Maria, nos ensina. Mais forte que a Virgem Maria? Não tem, porque a sua fortaleza não foi de carregar uma cruz, foi de suportar uma dor tremenda de um peso de uma cruz, na paciência de um coração amoroso, que se sacrifica todos os dias. Que a Virgem Maria nos ensine a suportar também o peso dessa cruz de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa segunda meditação, quando falamos do reinado de Cristo, Cristo é Rei do Universo. E Ele veio para reinar sobre os nossos corações. Veio para ensinar o caminho da salvação. Esse reinado é para minha alma. Ali encontro verdadeira paz interior. Esse é o reinado de Cristo. A sua vontade me liberta de toda a escravidão do pecado. E essa verdadeira paz interior, cumpri muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, vos confiarei muito mais. Entra na alegria do teu Senhor. Essa é uma paz interior. A gente faz muito e Deus vai confiar ainda mais. Para quê? Para trabalhar mais. Para fazer mais. Somos capazes de mais? Sim, é isso que Deus quer. Continua o sinal da cruz. O sinal da nossa salvação é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um sinal de mais, acrescentar mais amor, mais sacrifício, mais paciência, mais fortaleza. Assim, vamos crescendo nesse mesmo amor. A paz interior e a verdadeira liberdade se encontram em Cristo, quando reina sobre os nossos corações. Ele é o Rei do Universo, mas quer reinar lá no íntimo do nosso coração. Por isso se fez presente no pão e no vinho, para ser alimento que nos fortalece para a vida eterna, remédio contra todos os pecados, porque nele está a verdade contra todas as mentiras, nele está a fortaleza contra a nossa fraqueza, nossa condição humana, o reinado de Cristo e nas famílias, fazendo com que tenha, aquele livrinho, tem um livrinho que a Cultor de Livros lançou, não sei se é a Quadrante ou Cultor de Livros, Lares Luminosos e Alegres. Ali é o reinado de Cristo, o reinado de nosso Senhor se dá exatamente ali. Testemunhas de Cristo, testemunhas do amor de Cristo no meio da família. Ali está a nossa vocação de apóstolos de Cristo, reinando com Cristo no coração. O reino de Cristo está no mundo, é verdade. Começa aqui no mundo, mas se dá na vida eterna. Esse é o sentido de todo apostolado, de todo o trabalho, de uma colaboração na extensão do reino de Deus. E como ele vai propagar? Quando há uma paz interior, quando há verdadeira liberdade de cumprir bem a nossa missão. São Paulo, na carta aos Efésios, ele começa assim no capítulo 2.
e a vós deu a vida espiritual, quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o costume deste mundo, segundo o príncipe que exerce o poder sobre o ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos outrora, segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos próprios apetites. Isso é o começo do capítulo 2, e logo em seguida, no versículo 11, ele coloca a resposta, que está exatamente em Cristo, que reina sobre os corações. Por isso lembrai-vos, vós, os gentios de origem, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, na sua carne, por mão de homem, lembrai-vos que estáveis neste tempo sem Cristo, separados da sociedade de Israel, estranhos às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Mas agora que viveis espiritualmente em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele, que de dois povos fez um só, destruindo a parede da inimizade que os separava, e abolindo na sua carne a lei com os seus mandamentos e prescrições, para formar em si mesmo dos dois um só homem novo, fazendo a paz, e para os reconciliar a ambos, tornados um só corpo com Cristo, por meio da cruz, destruindo a inimizade em si mesmo. Por meio da cruz, destruindo a inimizade em si mesmo. Ali, nosso Senhor quer nos ensinar, é preciso cooperar com essa graça, pois na cruz Ele venceu o mundo. Estávamos longe, agora pertos. Sem esperança, agora esperança. Na fortaleza do amor de Cristo, pois esse amor nos liberta. É a paz interior do coração, e mais do que isso, é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Ali se encontra a liberdade. Orientar, portanto, a nossa vida a essa colaboração na extensão do reino de Deus, orientar as nossas profissões, as instituições, as estruturas, o nosso lar, o sentido cristão em todo o mundo, colocar a cruz no mundo. Esse era um desejo de São José Maria Escrivá, que a cruz de Cristo reine sobre o mundo. O desenho, da obra é exatamente isso. É um desenho muito simples. Ele fez um círculo e falou, aqui é o mundo. E é preciso que Cristo reine. E pôs uma cruz no meio do mundo. É preciso que Cristo reine. Porque a cruz é sinal de sacrifício, de amor. Amor que se entrega. Amor que salva. Amor que edifica. Um verdadeiro amor que com paciência suportou as misérias dos homens para os libertar deles mesmos e dar a eles o amor verdadeiro. Cooperar com a redenção de Cristo, cooperar com o bem temporal da humanidade. Isso é uma parcela da nossa existência e da nossa vida. Somos chamados a essa perfeição. Basta ver se nós, apesar de estarmos longe de agradarmos a Deus plenamente, e às vezes nos sentimos quase que como naquela cena que desde o julgamento e da crucificação, ao lado de Cristo, que foi condenado como um transgressor da lei e que na verdade veio cumprir plenamente a lei, já era a narrativa da mentira, então já fazendo com que Cristo não fosse um mentiroso, que na verdade estava ali diante deles o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Ao seu lado, 2 ladrões. Um é chamado de bom. Bom, não existe ladrão bom. Se estava na cruz condenado, era um desgraçado. Perdão, Senhor. Mas estava no lugar certo, na hora certa. Bem perto de Jesus. Ali deu-se a salvação.
estava longe, como vai dizer, né, na carta aos Efésios. E vós que estáveis longe, mortos pelos vossos pecados. Esse homem estava morrendo em consequência dos próprios pecados. Quem mandou roubar? Quem mandou fazer maldade? Deve ter até matado para ser crucificado. Se Barrabás, que matou, foi solto, esse daqui deve ter feito coisa bem pior, porque não foi solto. Foi morto junto com Jesus. A sua vida foi longe de Cristo. Mas na hora da angústia, na hora da dor, reconheceu a verdade, que estava ali ao seu lado. Nós merecemos o que fizemos, esse não merece. Talvez porque tenha escutado de Jesus que fez milagres, curou muita gente. Mas não era interessante, porque Jesus era pobre. Se ele era ladrão, como é que ele vai querer alguma coisa de um pobre? Roubar pobre não dá dinheiro. Então ele nem se aproximou de Jesus, porque poderia não ter nada. Mas naquele momento, no lugar certo, na hora certa, ao lado de Jesus, mesmo sendo indigno, mesmo sendo murmurão, mesmo reclamando, naquele momento reconhece. Um deles, porém, dizia: se és o Cristo, salve-se e também a nós. Outra tentação: se és Deus, desce da cruz. Se és o Cristo ungido, e ele era, salva-te e a nós também. Jesus veio salvar todo mundo. Mas como que é a salvação? Segundo a nossa medida? Não. Senhor, desce-nos da cruz. Não. A salvação se dá na cruz. Dá para abandonar a família? Não. A salvação está na cruz. Não é para descer da cruz. Ele desceu da cruz? Não. E deixou os outros dois desceram? Então Jesus não era misericordioso? Não salvou os dois? Eles eram ladrões, então mereciam ser mortos. Mas ele não é perdão? Não mereciam perdão? Um deles teve perdão. Mas, perdão sem cruz, não. Perdão com cruz. A cruz não foi tirada. Está perdoado, mas vai aguentar a cruz até o fim. E é isso que Nosso Senhor quer. Que entendamos que Ele está ao nosso lado. Estamos bem perto de Cristo. A salvação se deu pela cruz. Isso, lembrai-vos. Mas agora que viveis espiritualmente em Jesus Cristo, e que estáveis longe, mas agora fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue de sacrifício que nos aproxima. É o sacrifício da cruz que nos aproxima de Cristo. Não dá para fugir da cruz, porque ali está a nossa salvação. Esse é o sinal da nossa salvação. Perto de Cristo, no seu sangue derramado, que nos purifica das nossas misérias. Numa morte de cruz, foi obediente até a morte. Na obediência a essa cruz, seremos salvos. Crucificados, é verdade, mas salvos. Ali está a nossa salvação. O outro, bom ladrão, não temes a Deus? Nós merecemos, Ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Esse foi o único que reconheceu Jesus como rei. E era um ladrão. Foi o único que reconheceu Jesus como um rei naquele momento de dor. No auge da dor, queremos que Cristo reine no nosso coração. Por isso, Jesus sabe o que passamos, porque estava sofrendo junto desse homem. Os dois sofriam a mesma morte. É verdade que Jesus bem pior, porque foi flagelado muitas vezes antes, zombado, escarnecido, abandonado e traído. Teve muito mais para sofrer e entregar. Ainda hoje estarás comigo. Reconhecer o reinado de Cristo é reconhecer a sua paciência, a sua fortaleza, o seu amor, o seu sacrifício. Estaremos com Ele. Ainda hoje estarás comigo. Já estava ali reinando com Cristo na cruz, porque reconheceu Cristo como Salvador. Lembra-te de mim. Só lembra. Como diz a leitura, por isso lembrai-vos. Lembrai-vos, vós os gentios de origem. Vai dizer de novo a mesma coisa. Lembrai-vos.
de que estáveis nesse tempo sem Cristo, separados da sociedade de Israel, estranhos à aliança, sem esperança da promessa. Agora lembrai-vos. E é isso que pedimos. Que Cristo se lembre de nós. Ele lembra, tanto que dá uma cruz bem bonita para cada um, para que a gente se lembre que Ele está ao nosso lado, sofrendo conosco e por nós, morrendo conosco em cada um dos nossos afazeres. Vou preparar-vos um lugar e voltarei. O homem é capaz de chegar a Deus, por isso deve compreender. Cristo abre as portas do céu por uma porta bem estreita, a cruz. Pois quem bebe desta água nunca mais terá sede. Que água é essa que jorra para a vida eterna? A cruz. Um amor capaz de sacrificar. O que sacia mais do que tudo nessa vida é o amor. Essa é a água do lado de Cristo. Esse amor derramado sobre todos nós, que nos purifica. Cristo abre as portas do céu. Não tenhamos medo dos sofrimentos. Os sofrimentos da paixão sempre traz consolos divinos, pois a cruz é amor. Na cruz está o amor. Lembram-se nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho? Para a água virar vinho, foi preciso que Nossa Senhora pedisse àqueles homens: tudo aquilo que vos disser, fazei. E esses homens encheram as talhas de água. Trabalharam muito, carregaram peso. E foi transformado. Aquela água foi transformada em vinho. A cruz de cada dia vai ser transformada em salvação. Aquilo que pesa tem valor de glória. E é isso que precisamos compreender. Jesus não nos abandona, mas nos chama à perfeição da caridade, da paciência, da fortaleza. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Espera no Senhor e sê forte. Todos seremos salvos. Jesus morreu por todos. Mas muitos são chamados e poucos foram os escolhidos. É verdade que queremos estar no número desses poucos, mas para estarmos precisamos carregar o peso dessa cruz. A exultação da alma da nossa vida é estar unidos a nosso Senhor, é obedecê-lo. Lembrai-vos, Senhor, de mim, lembrai-vos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já estava ali. O reino de Deus já começa aqui na terra, quando estamos ao lado de Cristo, ao lado da sua vontade. Não servir a Deus, não obedecer, é a perdição humana. Não servir a Deus e não obedecer é a perdição humana. Quantos, na verdade, querendo seguir o caminho de Cristo, se perderam? Alguns teólogos no nosso mundo, teólogos católicos, que se perderam em teorias, ideologias, se perderam. Comunistas, protestantes, quantos se perderam? Queriam seguir a Cristo de alguma forma, mas se perderam. Por que se perderam? Porque não obedeceram. Porque não serviram. E se perderam na própria condição humana. A perdição humana, que é a vontade que escraviza longe de Deus. Estáveis longe, mas agora estáis perto. Como estaremos perto? Numa vida de oração. De Deus ninguém zomba, pois é estreito o caminho que leva aos céus, e os santos se acharam nesse caminho. Todos eles pensavam: o purgatório é para mim, porque não mereço tão grande amor. E como foram humildes, obedeceram mais. Como foram humildes, serviram melhor. Como foram humildes, suportaram o peso da cruz. E sem perceber, na humildade, imitando Cristo, que foi humilde e obediente, foram engrandecidos nesse amor. E foram sendo purificados, carregando o peso da cruz.
e nessa purificação mereceram a glória. O que é o purgatório? Sofrimento porque não amamos. E o que é a cruz de cada dia na vida presente? Sofrimento de quem ama. Se carregarmos com sofrimentos, por amor, salvos. E se não carregarmos, a purificação vai ser o sofrimento, para descobrir que não amou. Por isso, somos chamados à perfeição já agora. Estávamos longe, mas agora estamos perto. Será que estamos perto? A virtude da esperança é uma espera. Espera no Senhor e tem coragem. Um dia verás o céu. Carrega a cruz, não desiste não. Não desce da cruz. Suporta ela. Só mais um pouco. Falta pouquinho para ir para o céu. Aguenta mais. Falta só 10 anos. Não é 20. Para alguns é 40. Talvez para outros 50. Mas falta pouco. Pergunta para quem tem 50 se não passou rápido. E quem já passou disso, já foi faz tempo. Quando a gente pensa assim, né? 50 anos, meio século, meu Deus, é muita coisa. Meio ano é metade da idade. Metade da idade do quê, meu amigo? Se você morre com 70, 80, já passou da metade faz tempo. Por isso, espera no Senhor, falta pouco. É esperar no Senhor. Não fiquemos longe da salvação. Aproximemos-nos dessa porta estreita, dessa cruz de cada dia. Não alcançamos o céu sem cruz. É a porta e a escada. É ali que se chega aos céus. Não alcançamos o céu sem cruz. Deus nos pede amor. E a forma, a chave para abrir essa porta e subir essa escada é o amor. O amor de Deus, não o nosso. Porque o nosso a gente não suporta. A virtude da esperança, portanto, é uma espera. Dependemos somente da graça. Mas estamos, será que em estado de graça, confessados, rezando, buscando o sacramento da comunhão, vivendo a paciência de amor, que é uma comunhão com a nossa família? O orgulho, achar que não precisamos melhorar, é a presunção, é estar longe de Deus. Pelo orgulho, o diabo perdeu a convivência com Deus e o céu. O orgulho de achar que estamos bem, achar-se já no céu. Será que não temos nada para melhorar? Temos muita coisa para melhorar na nossa vida, muito. Pensar que a cruz vai moldando no meu coração um esforço, um sacrifício, a paciência de suportar o peso daquela vida presente para merecermos a glória de uma vida futura. Quem trabalha o mês inteiro tem salário. Quem estuda o ano inteiro passa de ano. Quem trabalha o ano inteiro tem férias. É por isso que o esforço da espera tem um valor. Se a vida do mundo já mostra um prêmio, ainda que seja momentâneo e material, o prêmio de quem espera o amor de Deus é eterno. E o prêmio é o amor divino, não é o amor humano. Vamos receber um amor divino. Amamos aqui de forma humana, como mães, esposas, irmãs, mas receberemos um amor divino. Vale a pena. Vale a pena. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas quem cumpre a vontade do meu Pai. E o jovem rico? Cumpre obedecer aos mandamentos. Cumprir, obedecer aos mandamentos, ele já fazia, mas o que faltava? Bem pouco. Sacrificar aquilo que era o seu apego, a ganância. Qual é o nosso apego? Abrir mão de algumas coisas para servirmos melhor. O que nós queremos de Deus? O céu. Aqui na terra, a capacidade de amar. É o que Deus quer nos dar, capacidade de amar e um dia o céu. Capacidade de amar e um dia o céu. Pois quem ama já entrou no reino dos céus, já entrou no caminho da salvação. Quando a gente vê aquela passagem das virgens imprudentes, né? Elas cochilaram, não estavam atentas, não se sacrificaram,
não reservaram óleo e, por fim, não entraram. E vai dizer Nosso Senhor, não as conheço. É engraçado, né? Esperaram. Como é que não conhece? Como é que não conhece? Jesus não conhece nelas a perseverança, nem a paciência, nem o amor, nem o sacrifício. Por isso não conhece. Não viu nelas o seu amor. O que acendia a chama do amor divino é o exercício de uma vida de oração, de um sacrifício. Faltou o óleo, a lamparina. Faltou o combustível que gera a nossa vida, o amor de Deus, para manter acesa a luz do amor divino na nossa vida. Faltou um esforço. Mulheres imprudentes. Que não sejamos nós, a cairmos nessa tentação. Quais foram os talentos recebidos por aqueles que foram fiéis no pouco? Multiplicou. Deu mais trabalho, mais glória, mais amor, mais capacidade, mais e mais. Muita cruz. Para muita salvação. Para uma glória bem grande. É isso que Nosso Senhor nos quer. Vencendo a preguiça para fazer mais. Multiplicar esses talentos que Deus nos capacitou. Pois o último dos servos foi mau e preguiçoso. Não multiplicou. Não fez mais pela família. Fazer mais e fazer melhor por eles. Dar a sua vida por eles. Parece loucura do mundo. Para o mundo é loucura mesmo. Mas para os que amam Deus é a salvação. Falei que ia ler na 1 aos Coríntios, e é verdade, o capítulo 3 é magnífico. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver caridade, amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Só faz barulho, mas não tem continuidade, tudo tem fim. Versículo 4. A caridade é paciente, fortaleza. É benéfica, amor. A caridade não é invejosa, está olhando para o que você tem que fazer, não o que os outros fazem. Não é temerária, não está preocupado com o julgamento de Deus, está preocupado em amar mais. Não se ensoberbece, nunca confia em si mesmo, mas procura fazer melhor e mais. Não é ambiciosa, porque já tem tudo o que precisa para a salvação. Não busca os seus próprios interesses, mas faz a vontade do marido, dos filhos, da família. Que custa? Essa é uma cruz tremenda. Pois essa é a cruz que salva. Não é outra não, é essa que salva. Não guarda ressentimentos pelo mal sofrido. Não se deixa levar pelas injustiças, mas coloca a sua esperança na verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Tudo desculpa porque ama, tudo crê porque confia no Senhor, tudo espera porque espera na salvação de Cristo e tudo sofre, pois na cruz está a nossa esperança. A esperança dos que vão ser salvos por Deus. Pois os talentos são de Deus. Ele dar a Deus o melhor e nunca brincar com Deus. Ele te pede mais e melhor. A Virgem Maria foi aquela que conseguiu compreender o amor de Deus. E como diz na carta aos Efésios, lembrai-vos que estáveis neste tempo sem Cristo, separados da sociedade de Israel, estranhos à aliança, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Aqui eu que acrescentei. Porque Ele é a nossa paz interior, a verdade, Ele que de dois fez um só povo. Venceu a inimizade, venceu todas as coisas. Espera no Senhor. Lembrai-vos
da vontade de Deus que se passa na cruz. É a oração que nós fazemos junto de Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse reclamado vosso socorro, implorado a vossa clemência, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, a vós recorro. Recorrer, lembrai-vos. Como o ladrão que merece um castigo, estamos pregados à cruz por causa da nossa condição pecadora. Mas ao lado de Cristo, Senhor, lembrai-vos de mim. Virgem Maria, lembrai-vos de mim, que sois a minha mãe. Ela estava ali, aos pés da cruz, vendo aquele homem suplicar o amor de Jesus Cristo. E recebeu o amor. Lembrai-vos, lembrai-vos. Lembrai-vos da cruz, que não pode ser abandonada. Lembrai-vos da cruz que exige sacrifício. Lembrai-vos da cruz que exige de vós paciência. Lembrai-vos da cruz, porque ela é a nossa única esperança. Espera no Senhor e tem coragem de carregar a cruz. Espera no Senhor. Seja forte, não desanime, não desças da cruz. Seja forte, espera no Senhor e tem coragem. Coragem no Senhor. Que a Virgem Maria nos ensine a fazer o silêncio diante do sofrimento que ela viu seu filho sofrer. No silêncio, uma espada transpassou a sua alma, uma dor tremenda que tem valor de assunção e de glória nos céus. Assunta e coroada, porque suportou uma espada no seu coração. Crucificada com Cristo, também pediu ao seu filho: lembrai-vos de mim. E Cristo não se esquece de nenhum daqueles que se lembra da cruz e que pede que Cristo nos ajude a suportar com Ele o peso da nossa cruz, porque Ele nos ajuda a carregar. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos sempre do Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.